Beleza, então eu vou recapitular o que nós vimos na aula passada, inclusive estou com o meu modelo aqui que nós já começamos, né? Já aqui pronto, para a gente dar uma revisada dele e terminar ele. Então, na aula passada, a gente viu a introdução, fiz uma introdução em relação ao projeto de TCC, onde eu falei para vocês os tipos, né, de trabalho de conclusão de curso que podem ser feitos durante o TCC. Não sei, como eu já disse para vocês, né? Não sei se será eu o professor ou não, ou outro professor, e em sendo outro professor, não sei qual modelo de TCC, quais possíveis modelos de TCC ele vai aceitar, né? Mas, com certeza, um modelo que sempre estará presente é o de experimentação, né? É um modelo de trabalho experimental que eu mostrei para vocês. E aí, em seguida, a gente entrou nesse tópico 2 aqui de estruturação do projeto de TCC, né? Então, essa foi a introdução, falei o que é um projeto, os tipos de projeto, né? Trabalho experimental, revisão de literatura, relato de caso e artigo científico. Pelo menos o trabalho experimental sempre vai ter no TCC, sempre vai ter esse modelo. Então, aqui no projeto de TCC, como essa é a única certeza que temos, eu sugiro a vocês que façam um projeto de TCC para, visando um trabalho experimental, tá? Algum trabalho em que a gente testa alguma coisa, né? A gente faz realmente um experimento, mesmo que um experimento simples. Ok? Bom, aí eu mostrei cada um tipo, expliquei um pouquinho a mais, né, sobre cada tipo de projeto de TCC, de trabalho de conclusão de curso, e aí a gente entrou na estruturação do projeto de TCC. Mostrei as partes, né, em que esse projeto normalmente se divide, e comecei a falar sobre elas, né, a capa, mostrei, inclusive coloquei, né, fiquei alternando aqui entre a apresentação e o meu Word, né? O meu Office, e montei ao vivo aqui para vocês essa capa. Folha de rosto, a mesma coisa, montamos juntos. Listas, né? Listas de figuras, listas de tabelas também mostrei para vocês como montar. O sumário, né? E aí eu abri a possibilidade de que vocês façam manualmente, como eu faço, que eu sou das antigas, ou também de forma automática usando os recursos do Word. E aí eu comecei a explicar cada uma das sessões, né, mais importantes, que a gente chama a gente tem essa divisão aqui, né? Vou voltar lá. Entre elementos pré-textuais, que é basicamente capa, folha de rosto, listas e sumário, elementos textuais, que é introdução, revisão bibliográfica, metodologia, cronograma, e os elementos pós-textuais, que são basicamente as referências bibliográficas, quando muito, algum apêndice, algum anexo, vou mostrar isso ainda, nessa parte a gente ainda não chegou, né? Vamos voltar lá. Então, nos elementos textuais, começamos com a introdução, e aí eu falei para vocês o que deve estar presente, né, na introdução, como é que a gente pode fazer essa divisão também, né, da parte introdutória. Coloquei uma sugestão para vocês de como dividir. E aí entramos na revisão de literatura. Se não me engano, a gente terminou aqui. Alguém consegue confirmar isso para mim? Se não me engano, a gente terminou aqui na revisão de literatura, referencial teórico ou revisão de literatura. Alguém confirma isso para mim? Ou não confirma? Ninguém? Guilherme, foi aí Oi? mesmo. Foi? Foi aí mesmo que a gente finalizou. Beleza, beleza, show. Então, vou refazer essa parte aqui rapidinho. Se não me engano, eu até já falei, né, da revisão, mas como esse foi o último slide que eu falei, eu vou recapitular aqui rapidamente. E aí a gente continua nos elementos textuais. Em seguida, falamos dos elementos pós-textuais. Então, o referencial teórico, que eu prefiro chamar de revisão de literatura e escrever lá no trabalho como revisão de literatura, é uma sessão onde eu vou escrever, né, onde eu vou expor todo o meu levantamento da literatura sobre o meu objeto de estudo. Então, se o meu objeto de estudo
está relacionado, né? Eu dei muito os mesmos dois exemplos na aula passada, né? Mas se o meu objeto de estudo, por exemplo, está relacionado com alguma grande cultura, por exemplo, milho, eu vou fazer uma revisão de literatura, né? Pegar vários trabalhos de artigos, livros, teses, dissertações sobre milho, sobre o plantio, sobre a manutenção, sobre colheita, sobre aditivos, etc. E colocar nessa parte aqui do meu referencial teórico. Beleza, Celso, tranquilo. Da minha parte aqui de revisão. Pois não. Então, nessa parte aí, vai ter só conteúdos de literatura mesmo. Não vai ter nada que a gente vai falar, tipo assim, como se a gente estivesse falando mesmo de um conhecimento prévio que a gente tem, não. Vai ser só referenciado à literatura. Perfeito, ótima colocação. Perfeito, você falou perfeitamente. Devia até colocar esse tópico aqui. É perfeito, é isso. Na revisão de literatura, é o que eu vou pegar realmente da literatura científica, né? De artigos, tese, dissertação, livro. Nada aqui é meu ou expressa a minha opinião, o meu conhecimento, a minha experiência. A relação que esse tópico de revisão de literatura tem com o meu trabalho é que ela vai fundamentar o conhecimento do meu trabalho, o objeto do meu trabalho. Então, eu vou testar diferentes tipos de adubação para, sei lá, produção de cana. Beleza, eu vou fazer isso, o meu experimento em relação a isso. Vou testar dois tipos de adubação, duas formas de, enfim, em dois locais diferentes. O que eu vou colocar na minha revisão aqui? Eu vou fazer uma revisão, no mínimo, né? Uma revisão de cana, né? Cana de açúcar, e aí vou colocar lá sobre a espécie, as variações, as formas de plantio, espaçamentos, enfim, épocas de colheita, tudo aquilo, né, relacionado com essa grande colheita. E também, possivelmente, como eu vou falar de adubação, vou fazer uma revisão de literatura baseada em trabalhos, etc., sobre os tipos de adubação possíveis, né? Talvez, como tem relação também alguma coisa ligada às características de solo, né, qualidade do solo, etc., etc., tudo baseado na literatura. Então, essa parte aqui é para fundamentar o meu trabalho. Nada aqui vem da minha cabeça, nada aqui, assim, vem dos resultados do meu trabalho experimental. Então, você falou, assim, perfeitamente, é isso mesmo. Guilherme, Oi? aí, nessa parte agora a gente vai trabalhar muito com citação. Aí não corre o risco de cair naquele pedaço de plágio, não? Corre, corre. Inclusive, eu cheguei a falar na aula passada, né, que esse é o trabalho aqui embaixo. Essa é a parte, essa é a seção onde há maior detecção de plágio nos trabalhos. Então, já fiquem com isso na cabeça de vocês, que essa é a seção mais perigosa, porque é o momento em que a gente faz as citações, né, e a gente tem que ter muito cuidado para isso, porque existe um limite tênue, um limite bem pequeno entre o que é uma citação de forma correta e entre o que é o plágio. Inclusive, eu vou pegar uma aula específica com vocês, que possivelmente vai ser a aula que vem, quando eu vou falar de citações e referências. E aí eu vou mostrar para vocês os tipos de citações, como fazer e como não fazer, porque o plágio pega mesmo. Plágio pega mesmo, e eu, particularmente, eu sou assim, tarado com detectar plágios em trabalhos de acadêmicos. Tá? Eu pego mesmo e aí é bom que eu nem leio o trabalho, é zero na hora, é justificável, né? Porque plágio é crime, mas eu vou mostrar para vocês, eu não vou simplesmente falar isso para vocês, né? Plágio é crime, aqui acontece plágio, muito plágio. E não explicar, eu vou mostrar para vocês como evitar isso, beleza? Podem ficar tranquilos que esse momento vai chegar. Se não me engano, é na aula que vem. Bom, é importante a consulta, isso aqui é muito importante também, a consulta de trabalhos recentes, mais recentes, confiáveis e relevantes, né, que tratam daquele tema, daquele assunto, daquilo que você vai abordar no seu trabalho. O que seriam trabalhos confiáveis e relevantes? Artigos, teses, dissertações, livros, algumas revistas técnicas,
Eventualmente, alguns sites, assim, principalmente sites oficiais governamentais, site do Ministério da Agricultura, às vezes você pode pegar alguma coisa ali, sem problema. Tem legislações que ficam nos sites, né? Você pode pegar desses locais. Mas não é para pegar trabalho de AgroLink. Isso não é fonte confiável, tá? Isso não é fonte que a gente vai utilizar em trabalhos científicos e trabalhos acadêmicos. Beleza? As citações dos trabalhos devem seguir as normas da ABNT, vou mostrar isso em breve para vocês, e muito cuidado, já fica de sobreaviso aí, que muito cuidado com o plágio, porque eles normalmente acontecem aqui. Quase 100% das vezes eles acontecem nessa sessão. E por inocência dos alunos. Alguns, óbvio, de forma dolosa, né? Sabe o que está fazendo, sabe que está plagiando, mas muitos, e a maioria, eu diria, seria de forma culposa, né? Tem culpa, mas não foi proposital. Foi de inocência mesmo. Bom, deixa eu ver se eu coloquei aqui no meu modelo. Deixa eu compartilhar aqui o modelo, até onde que a gente já foi. Então, esse aqui é o nosso trabalho, né, que a gente começou a fazer, o meu modelo, meu esqueleto, né, do projeto que eu comecei a fazer. Fiz a capa, folha de rosto, lista de figura, lista de tabela. O meu sumário está aqui já, com os itens, né? E é dessa forma aqui que eu sugeri vocês a dividirem, por exemplo, a parte introdutória, eu dividi em introdução e justificativa, objetivos geral e específicos e hipóteses. Então, a minha parte introdutória está aqui, ó. É toda essa parte aí que eu marquei de amarelo, laranja, sei lá. E aí, depois, o resto aí a gente está para ver agora, né? Agora, tudo isso que eu marquei de amarelo é minha parte introdutória, né? Que vai introduzir o meu trabalho em si. E aí eu dividi dessa forma, que eu acho que é uma forma que fica legal. Beleza? Vamos passar lá para baixo para ver o que a gente fez também. Aí aqui eu coloquei, né, os tópicos, introdução justificativa, objetivos. Então essa é a parte introdutória. E aqui eu já coloquei então a revisão de literatura. Então já está uma página aqui para a nossa revisão de literatura. Show. Vamos voltar lá na apresentação. Então, o próximo tópico, a próxima sessão do projeto de TCC, agora, depois da revisão, é a metodologia ou material e métodos. Eu, particularmente, prefiro chamar de material e métodos. Então, um erro que sempre acontece, não é materiais e métodos, é realmente material e métodos. Então, material é um termo geral, tá? É uma palavra que a gente não precisa utilizar no plural para querer dizer que são muitas coisas. Então, é material e métodos. Nessa seção, são descritas detalhadamente todos os recursos necessários, todas as ações a serem realizadas durante a execução do projeto. Então, tudo que você vai fazer um trabalho experimental, tudo que você vai fazer, tudo que você vai precisar, todos os recursos, material, todas as metodologias que você vai utilizar, você vai descrever detalhadamente nessa seção aqui. Então, o seu trabalho é para verificar tipos diferentes de adubação para cana-de-açúcar, no cultivo de cana-de-açúcar. Então, como é que você vai fazer essa comparação? Você vai ter 2 áreas de tantos hectares, você vai ter... vai ser uma variedade de cana-de-açúcar, vai ser mais? Quantos tipos de adubo você vai utilizar? Como é que vai ser a distribuição? Em qual quantidade por hectare? Qual vai ser a forma de distribuição? Qual vai ser a frequência? Como é que você vai medir o resultado daquela adubação? Né? Você vai fazer uma bromatologia ali da cana para ver as características nutricionais ou vai ser só pelo peso por hectare de produção? Como é que vai ser? Tudo isso você vai detalhar nessa parte aqui, né? Vai depender muito, as etapas que irão conter aqui no material e métodos, vai depender muito do trabalho que você vai fazer, né? De qual o seu objetivo, do que vai ser o seu trabalho. Então, eu coloquei aqui algumas etapas ou tópicos mais gerais que normalmente estão presentes, ou de forma muito comum, estão presentes na nossa metodologia.
procedimentos realizados e ferramentas utilizadas para a escrita da revisão. Isso aqui num caso de revisão de literatura. Vocês optaram, se for possível, para o TCC, em fazer um projeto para um TCC que é revisão de literatura. O que você precisa? Qual que é a metodologia que a gente utiliza para fazer uma revisão de literatura que você vai utilizar para fazer a sua revisão de literatura? Bem robusta, né? Bem completa. Ferramentas de busca, você vai adicionar aqui quais ferramentas de busca você vai utilizar, quais bancos de dados, em quais bancos de dados você vai buscar aquelas informações. Como é que você vai selecionar as revistas? Eu vou usar revistas só de bom nível. Por exemplo, na classificação lá da CAPES, é só a revista B2, B1, A1 e A2, que são revistas melhores. Ou vou utilizar todas as revistas que tenham classificação, independente se é classificação alta ou baixa, né? Se é de baixa, média ou alta qualidade. Artigos e demais trabalhos. Então, como é que você selecionou isso, né? Então, vocês vão colocar lá, por exemplo, então, algo bem básico, né? Bem superficial. Foi utilizado ou será utilizado a ferramenta de busca do Google acadêmico com as seguintes palavras-chave, tal. Vai ser selecionado os trabalhos, né, mais recentes, de 5 anos para cá, ou de 2015 até 2021, ou pelo menos 80% dos trabalhos mais atuais, de 5 anos para cá, e aí vocês vão colocando esses elementos aqui. Isso num caso de um trabalho, de um projeto para revisão de literatura, ok? Eu vou preferir que vocês façam um projeto realmente pensando em um trabalho experimental, para a gente se resguardar. E aí, nesses projetos que são trabalho experimental, eu coloquei alguns tópicos aqui que muito comumente estão presentes durante a metodologia. É o local do experimento, né? Então, fazenda, município, estado, tudo isso, o local do experimento onde vocês vão fazer. Aí vocês podem colocar nessa parte aqui já mais dados sobre aquele local, né? Mais detalhes sobre aquele local. Detalhes, aí você pode colocar detalhes em relação à topografia, em relação ao tamanho, em relação a índice pluviométrico, tudo que vocês achem importante informar nesse local desse experimento, ok? Não tem um local ainda, beleza, não tem problema. Coloca aqui no local quais que seriam as características de um local desejável para vocês fazerem esse projeto, né? Mesmo que vocês ainda não tenham esse local, mas coloquem quais seriam as características desse local, de preferência, né, desse local para fazer o seu trabalho experimental. Os animais utilizados, se forem utilizados, né, quantos animais? Vão ser utilizados aí 20 bovinos de corte da raça Nelore, com idade variando de, sei lá, 1 a 2 anos e meio. Beleza, em tal fase de produção. Ou serão utilizadas 30 vacas de leite com grau meio sangue entre holandês e gir, de tal idade, tal variação de idade, né, pesando de tanto a tanto. Beleza. Você vai colocar aqui os detalhes dos animais que você vai utilizar, né, pretende utilizar nesse seu projeto. Pode ser que mude, eu queria 20, mas só consegui 10. Não tem problema. Aqui é um planejamento, é um projeto. A gente espera que grande parte que a gente projete aqui, planeje, aconteça no futuro. Mas é super comum e é esperado que haja alterações nesse projeto, tá? Material de consumo utilizado. O que é material de consumo? Qualquer tipo de material que você precise para utilizar durante o procedimento. Então, assim, desde luva até, sei lá, adubo, fertilizante, qualquer coisa, cal, qualquer coisa que você vai utilizar e que seja de consumo, que você vai consumir durante esse processo, durante o seu projeto, vai entrar aqui no seu material de consumo. Forma de coleta de dados, como é que você vai coletar esses dados? É o exemplo que eu citei lá nesse projeto fictício que eu falei. Vou testar diferentes tipos de adubação na produção de cana-de-açúcar. Como é que eu vou coletar esses dados? Para
avaliar esses dois tratamentos, tratamento de adubagem 1 e 2. O que eu vou avaliar? Eu vou avaliar simplesmente a produção em quilos, toneladas por hectare? Eu vou avaliar as características nutricionais? Eu vou avaliar quanto que os bovinos, recebendo aquela alimentação, estão produzindo a mais ou menos de leite? Depende, vou descrever certinho aqui. O delineamento experimental. Então, por exemplo, se eu vou avaliar isso na produção, vou avaliar essas diferentes formas de adubação na produção de cana, que eu vou fornecer para os animais e eles vão me dar uma certa produção de leite. Como é que eu vou distribuir os animais entre os grupos? Tenho 20 animais, 20 vacas leiteiras em período de lactação. Como é que eu vou distribuir entre esses dois grupos? Como é que eu vou dividir esses animais? Né? Isso faz parte do delineamento experimental. Eu vou distribuir de forma aleatória, simples, que vai um para um lado, outro para o outro, um para um lado, outro para o outro. E aí, beleza? Ou eu vou brincar todo mundo aleatoriamente, brinquei de 1 a 20. Os pares vão para o tratamento número 2 e os ímpares vão para o tratamento número 1. Estou fazendo delineamento experimental aqui. Vou descrever nessa porção. Métodos, testes e procedimentos experimentais utilizados. Então, se eu medir produção de leite, como é que eu fiz essa medição da produção de leite diária? Se eu medir o peso produzido por hectare, como é que eu fiz essa medição? De quanto em quanto tempo? Se eu medir as características nutricionais daquela cana-de-açúcar, provavelmente eu fiz uma bromatologia, o teste, né? Para verificar isso. Como é que foi feito esse teste? Qual teste foi feito? Ou foi enviado para qual laboratório? Tudo, né? Tudo que a gente fizer, a gente vai detalhar. Se necessário, e muitas vezes é necessário, né? Nos experimentos, principalmente da agronomia, se necessário, testes estatísticos. Quais testes estatísticos que eu utilizei? Utilizei um Q², utilizei uma análise de variância, utilizei um teste Fisher. Software, utilizei software, eu utilizei o Excel para rodar esses testes, ou utilizei algum software próprio, estatístico próprio para rodar esses testes. Beleza, a gente vai descrever tudo aqui. Demais procedimentos, métodos e etapas empregados. O que eu quero dizer aqui para vocês? Vocês vão detalhar tudo que vocês forem fazer. Tudo que for utilizado, todos os procedimentos que forem fazer. O quanto mais vocês detalharem, melhor. Né? Melhor. Vai ser melhor, vai guiar vocês melhor lá na frente. E vai gerar uma confiabilidade maior para o seu trabalho também. Lembrar, assim, que aqui na metodologia a gente também tem que se basear na literatura, né? Então, assim, se eu vou avaliar, fazer a bromatologia, por que eu estou fazendo essa bromatologia? Ou qual autor que utilizou esse mesmo teste que eu estou utilizando? De onde que eu tirei isso? Eu tirei de um trabalho que eu li e que também fez isso. Beleza, vai citar o trabalho aqui. Eu fiz o delineamento experimental aleatório simples. Eu joguei 10 animais para um lado, aleatoriamente, e 10 para o outro. Beleza, de onde você tirou isso? Eu tirei do livro de estatística tal, ou tirei do trabalho tal que usou da mesma forma. Ótimo. Tem que citar aqui também. Beleza? Bom, vamos lá só para a gente não perder o costume, vou colocar aqui, no nosso trabalho aqui. Então, se a gente ver aqui no meu sumário, material e métodos é o item 5. Né? Então, vou colocar aqui, 5. Material e métodos. Eu gosto de fazer manualmente, né? Então, vou simplesmente passar lá para baixo. Só para ficar bem dividinho. Eu gosto de colocar material e métodos, e não metodologia, tá? É assim que eu vejo mais nos trabalhos, nos projetos. Então, aqui está o meu material e método. Beleza, aqui no sumário eu não coloquei subdivisões, mas vou colocar aqui algumas subdivisões só para a gente ter noção. Vou colocar aqui, beleza, 5.1, né?
local do experimento. 5, aí vou escrever, né? Claro, estou abrindo só o espaço. 5.2, animais utilizados. Porque no caso do meu experimento, meu experimento aqui, ó, produção de vacinas contra as clostridioses fulminantes domésticos. Então, provavelmente, eu vou testar essas vacinas. Então, eu vou utilizar alguns animais, nem que sejam animais de laboratório, né? Camundongos. Beleza. Animais utilizados. Criei uma seção aí para animais utilizados. Beleza, eu vou criar aqui mais duas fictícias também, só para ficar bonitinho aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Produção das toxinas, porque as clostridioses, né, como o botulismo, elas são causadas principalmente pelas toxinas, né? E a composição das vacinas clostridiais tem na sua composição as toxinas inativadas. Então, eu sempre, para fazer uma vacina, eu sempre vou produzir essas toxinas. Produção das toxinas clostridiais. Tem que inativar, né, essas toxinas. Muitas das vacinas são de toxinas inativadas. Eu pego a toxina, coloco basicamente no formol ou outro agente que inativa elas e aí depois eu inoculo nos animais. Vou colocar aqui a inativação. Claro que vai ter vários outros tópicos, tá, pessoal? Vou colocar aqui só mais um para finalizar. Vou colocar aqui um símbolo aqui só para simbolizar que tem mais coisa aí no meio. Vou colocar aqui 5. Sei lá, 10. Análises estatísticas realizadas. Beleza. Fechei aí os meus tópicos do material em métodos. Lembra que eu teria que colocar aqui em cima também, né? Então, eu teria que abrir aqui, ó, colocar 5.1, local do experimento. É desse jeito que eu coloquei lá? Nem estou lembrando. Local do experimento. 8 também. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Isso. 5.1, né? 5.2. Animais utilizados. Então, eu, que sou retrógrado, eu faço manualmente. Agora, se a gente configurar o sumário automático, já estaria aqui. Eu ia passar para aqui para cima, ele já estaria ali tudo que eu inseri lá embaixo já estaria aqui automaticamente no sumário, inclusive com a página correta. E se mudar a página, ele atualiza automaticamente também. Beleza? Vou colocar aqui também uns 3 pontinhos, só para a gente sinalizar que tem mais coisa aí no meio. Vou colocar só o último, 5.10. Análises estatísticas realizadas. Beleza. Alguma dúvida aqui? Ou não? Tá tranquilo? Estão seguindo? Estão conseguindo fazer aí? Aqui tá tranquilo. Tranquilo? Beleza. Se tiverem alguma dúvida, mandem aí para mim. Hein? Vamos voltar lá no trabalho aqui. Beleza. Então, metodologia é isso. Aqui, a gente tem outra parte que podemos ou não colocar no nosso projeto, que é algo situacional, é opcional, que é a parte de recursos. Nessa parte, eu vou descrever o orçamento necessário para a execução do projeto, considerando cada fase, né? Normalmente, a gente vai detalhar aqui, ó, os custos para compra de material de consumo, compra dos insumos, né? Compra de fertilizante, compra, sei lá, de luvas, qualquer material que a gente vai consumir durante o experimento. Compra aí também manutenção de equipamento, se for necessário. Compra e manutenção de animais. Então, se eu for adquirir os animais,
tenho que detalhar aqui os custos por animais. Posso colocar isso em tabela, por exemplo, né? Não só o custo de compra do animal, mas o custo da manutenção também. Recursos humanos, serviço terceirizado. Vou enviar amostras para realizar. Vou enviar as nossas amostras para fazer a bromatologia em um laboratório. Ei, menino! Ei! Ô, Priscila, seu áudio, Priscila. Pronto. Vou enviar as minhas amostras para fazer bromatologia em algum laboratório aí, especializado. Beleza, vou entrar isso como custo. Aqui, isso é opcional, pessoal, porque possivelmente os trabalhos que vocês vão realizar, vocês não é vocês que vão arcar com os custos, né? É normalmente aquele local, né? Normalmente a situação local, a fazenda, enfim, naquele local onde você vai realizar o trabalho. Então, essa parte aqui é opcional, porque normalmente não é vocês que vai arcar. Quando é que isso aqui pode ser obrigatório? Quando a gente vai submeter algum projeto a alguma agência, alguma empresa, algum órgão público ou privado de fomento à pesquisa, né, para financiar a pesquisa. Então, vou enviar para algum edital, né, de financiamento de pesquisa, ou seja, algo muito situacional, que provavelmente a gente não vai passar, não vai ter essa situação aqui, ok? Então, eu mostrei, mas não vou nem colocar no meu modelo, porque eu estou partindo do pressuposto que a gente não vai arcar com nenhum custo, né? A gente vai se aproveitar de certa situação nas fazendas, no campo de estágio em que a gente vai fazer o estágio e o trabalho de conclusão de curso, certo? Já esse aqui, ó, é o cronograma, e o cronograma ele tem que vir, tanto que eu adicionei, se não me engano, eu adicionei lá no meu trabalho. Deixa eu só conferir aqui rapidamente. Adicionei. Então, o cronograma. Então, o cronograma ele tem como objetivo apresentar a previsão do tempo necessário ao desenvolvimento de cada fase do projeto. E aí, normalmente, a gente coloca na forma de tabela, igual está aqui do lado, tá vendo aqui? A tabela. E aqui a gente coloca as atividades ou etapas, fases, enfim. E aqui na direita, nas colunas, a gente coloca assim, pelo menos, vai depender muito da extensão do projeto, né? Então, se o projeto tem 1 ano de extensão, por exemplo, a gente divide de mês em mês. Se o projeto tem 6 meses, também de mês em mês. Se ele for mais curto, aí a gente pode dividir a cada 15 dias, de semana em semana, vai depender muito do projeto. Como o nosso tempo é mais curto, né? A gente tem esse semestre e parte do semestre que vem, já para planejar e começar o trabalho, aí é bom que a gente separe e faça esse cronograma aí pelo menos de 15 em 15 dias, tá? 15 em 15 dias, metade, né? De cada mês, beleza? E aí a gente vai colocar aqui os tópicos. Nesse exemplo aqui, ó, tem preparação e entrega de documentação, desenvolvimento da pesquisa teórica, ou seja, da revisão de literatura, aplicação de instrumento de coleta de dados, enfim, até revisão do conteúdo, definição da banca de defesa do relatório, né, no caso, apresentação do trabalho de conclusão de curso é o último, tanto que o xizinho está lá no último momento. E aí a gente vai planejando, né, para que isso auxilie no bom andamento e uma boa execução do nosso projeto, para a gente não se perder. Porque uma coisa, ó, eu fiz iniciação científica, mestrado e doutorado. Uma coisa que o meu orientador sempre falava, e às vezes eu ignorava, e tomei para dentro por conta disso, ele falava assim, olha, o tempo urge. Ou seja, o tempo passa muito rápido. Quando a gente distraiu, já passou. Então, se a gente não se planejar, colocar um cronograma e seguir o cronograma, o bicho pega no final, não fica bom, mesmo que a gente alcance todas as etapas, não fica bom como ficaria. Então, é bom que a gente faça um cronograma, né, realista, né,
que cumpra esse cronograma. Ok? Vamos lá para o trabalho. Beleza. Então, aqui está o sumário, meu sumário. E eu abri um local aqui, né, para o cronograma. Perfeito. Cronograma é o item 6. Vou lá para baixo. Vou lá para baixo. Tá? Cronograma 6. Vou fazer aqui, ó. 6. Cronograma. Tranquilo. Vou dar uns enter aqui. Só para jogar lá para baixo. Tá aqui. Aí o cronograma não precisa nem ter texto, tá? Não precisa nem ter texto. É uma tabela. Então, vocês vêm aqui, ó, inserir, na aba inserir, tabela. E aí, ó, por via das dúvidas, cria tudo aqui, ó. Cria tudo aqui. E aí depois a gente tem como aumentar ou diminuir. Aumentar ou diminuir, não importa. Beleza, cria uma tabela aqui. Podemos ter vários tipos, né? Várias formatações aqui em cima, mudar o design. Vou mudar um aqui. Vou colocar esse aqui. Ok. Beleza. Vamos seguir que está lá no modelo. Aqui a gente pode colocar, ó, atividades, ou então etapas. Não importa, não. Etapas. E aqui a gente vai colocar os tempos, né? Os tempos. Então, vamos pensar no nosso caso aqui. Vamos pensar no nosso caso. A gente está em março. Né? A gente está em março. Então, vou colocar aqui, ó. Quando eu colocar 1/3, o que eu quero dizer aqui? Primeira quinzena de março. Ou vou colocar por mês, melhor. Vou colocar por mês para simplificar. Março. Abril. Maio. Junho. Julho. Agosto. Setembro. Vou colocar abreviado. O que vocês acham? Para não gastar muito espaço. Abril. Junho. Julho. Agosto, setembro. Outubro. Novembro. Então, beleza. É basicamente isso que a gente tem, né? Pensando ali que a apresentação deve ser em novembro, dezembro. Vamos colocar aqui mais um dezembro, só para a gente pensar que em dezembro vai ser as apresentações. Como é que eu faço para inserir mais uma coluna? Clica aqui com o botão direito, ó, e aí vai aparecer aqui inserir. Ou melhor, aqui embaixo, ó, inserir. Tá vendo aqui? Inserir. Inserir coluna. Tá? Mais gramado. Inserir coluna à direita. Estão pegando aí, gente? Isso aqui é muito básico para vocês? Ou está servindo de alguma coisa? Quer dizer, isso é muito básico, eu estou viajando aqui, vocês já sabem tudo isso que eu estou mostrando. Inserir coluna à direita. E aí vai ter aqui a coluna. Vou colocar aqui dezembro. Dezembro. Beleza. Atividades. O que a gente está fazendo agora? O que a gente já está fazendo no momento para a produção do nosso trabalho de conclusão de curso? Escrita do projeto. Então, essa é uma atividade. Depois a gente coloca faz mais ou menos o cronograma. Depois, já fazendo o projeto e já fazendo parte, né, do nosso trabalho. Pesquisa bibliográfica, que inclusive vai estar presente, né, na nossa revisão bibliográfica, pesquisa bibliográfica. E aí, depois dessa pesquisa bibliográfica, né, escrita do projeto, pesquisa bibliográfica, o projeto vai estar pronto.
E aí a gente já começa a colocar aqui as etapas. Ó. Seleção do local. Vou chutar algumas aqui, tá? Essas etapas, essas atividades vão depender de cada projeto. Então, seleção do local do experimento, aquisição do material. Aí eu vou colocar aqui de forma genérica, tá? Etapa 1 do projeto, etapa 2, mas isso tem que estar descrito. Por exemplo, para o meu trabalho aqui seria, por exemplo, produção das toxinas, aí no primeiro. Depois, inativação das toxinas. Aí depois, teste de imunogenicidade, teste de eficácia, etc, etc. Isso vai depender de cada um. Etapa 3, vou adicionar mais linhas aqui abaixo. Aqui, ó, inserir linhas abaixo. Escrita do TCC. Vou adicionar mais linha ali abaixo. Escrita do TCC. O que mais? Montagem da apresentação de TCC. Vou colocar a apresentação. E vou colocar tudo que a gente quiser descrever. Quanto mais detalhado a gente fizer, melhor, tá? Vou colocar aqui a apresentação de TCC, lá no final do TCC. Show! Aqui a gente tem as etapas. Se eu quiser fazer ficar bonito, ó, coloco um negrito aqui. Não ficou tão bonito, né? Vou tirar um negrito. Vou colocar aqui. Tirar os pontinhos, só para ficar bonito. Só tirando os pontos. Beleza, e aí o que eu vou fazer aqui? Aí eu vou planejar. Escrita do projeto. Quando é que eu vou fazer a escrita do projeto? Já começamos. Então, coloco um X aqui. Abril também, X. Beleza, no máximo até maio. Máximo até maio. Beleza, é isso. Pesquisa bibliográfica. Olha, eu acho que a pesquisa bibliográfica, ela acontece durante toda a extensão do trabalho. Tá? Sempre que a gente está fazendo o trabalho, que vai acontecendo, quando a gente começa a trabalhar, as dúvidas começam a acontecer, né? A gente tem que verificar os dados, então sempre a gente está fazendo revisão, pesquisa bibliográfica, pesquisando na literatura, conteúdo em relação ao nosso projeto, ao nosso trabalho. Ok? Seleção do local, aí já está mais a ver, né? Depois que eu começar mesmo o trabalho. Então, vamos supor que a gente vai selecionar em julho o local. Aí, para agosto, a gente já ter pronto o local. Aquisição do material também, em julho. Gente, isso aqui eu estou falando de forma fictícia, tá? Vai variar de trabalho para trabalho, situação para situação. Cada um de vocês tem que montar um cronograma desse para o seu trabalho. E aí as etapas, beleza. Em agosto vai ser etapa 1, vai terminar em setembro. Etapa 2. Oi? Esse cronograma aí que você está apresentando aí, tem que colocar ele no projeto também ou é só para apresentar para você? Não, tem que colocar. Esse tem que colocar no projeto. Tem que colocar com as suas etapas. Até para vocês verem, né? Aonde que vocês estão. É como se fosse um checklist seu. Se você planejou lá fazer etapa 1 em agosto, setembro, chegou outubro, você não terminou, você já acende o sinal amarelo, né? Então, isso aqui é realmente para a gente planejar e para a gente avaliar se realmente é possível fazer no tempo que a gente tem ou se a gente vai ter que readequar o trabalho, né? Porque, às vezes, o que acontece bastante é a gente faz um projeto e aí, quando a gente joga no cronograma aqui, vai pensando no projeto, que a gente vê, não, isso é pouco tempo demais, aí a gente tem que reajustar. Então, essa parte aqui, vocês têm que fazer. Beleza, a etapa 2 é rápida, eu vou fazer em setembro. A etapa 3 aqui, setembro e outubro, por exemplo. Escrita do TCC. Eu não posso esperar finalizar o projeto experimental para começar a escrever o TCC. Inclusive, muita coisa que a gente fizer aqui no projeto, por exemplo, grande parte da revisão bibliográfica, revisão de literatura, a gente pode reaproveitar no nosso TCC.
Não tem problema, não. Claro que a gente pode ter que complementar para ficar mais robusto, para ficar mais detalhado, mas a gente já pode ir fazendo isso. Então, vamos supor que a gente vai adiantar, ó, a gente já vai ser adiantado, vai começar a escrever o TCC já em agosto, nem que seja de pouquinho em pouquinho. Se a gente deixar só no final, fica um pouco complicado, mas é óbvio que uma vez que a gente tenha mais tempo, acabou a parte experimental. Aí a gente vai focar mais na parte escrita, né? Possivelmente aqui em novembro. Montagem da apresentação, também vamos colocar aqui em novembro. Né? Depois que a gente terminou a parte escrita, depois que a gente terminou o experimento e a parte escrita. E a apresentação de TCC em novembro, se for realmente em novembro. E aí a gente tem uma noção de quando que a gente tem que fazer todas essas etapas. Se eu quiser fazer ficar bonito, ó, seleciono tudo aqui, clico em Layout e clico aqui para posicionar os xizinhos tudo no centro. Tá vendo aqui? Centralizar. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo. Tranquilo? Compreenderam aqui? Beleza? Facinho, né? Facinho. Não tem muito segredo, não. E aí vai variar de acordo com cada trabalho de vocês. Com cada trabalho. As atividades aqui. Pode ter mais. O ideal é que a gente detalhe. Quanto mais a gente detalhar, melhor. Beleza? Tá aí planejado o nosso cronograma. O cronograma é isso. É uma tabela. Não precisa nem enrolar. Não precisa nem escrever nada. É tabela, pronto, acabou. Pelo menos é dessa forma como eu vejo o cronograma. Essa tabela aí, pronto, acabou. Beleza, é isso. Alguma dúvida aqui? Vocês estão tão calados, tô achando que vocês não estão entendendo porra nenhuma. Guilherme, Diga. em estamos todo sim. caso, pode ser só os meses mesmo, né? Tipo assim, não é uma... Não tem problema não, né? Você Não, colocar, não. tipo, os dias. Não. Você pode fazer, se você quiser detalhar mais, você pode fazer tipo assim, sei lá, 1 de abril, ou quer dizer, primeira quinzena de abril, ou segunda quinzena. O número de mês, a extensão aqui vai de acordo com vocês. Por exemplo, no meu trabalho de doutorado, como o doutorado são 4 anos, se eu fosse colocar aqui de mês em mês, ia dar o quê? 48 colunas aqui, o que é inviável, né? O que não dá para fazer. Aí eu colocava, não sei, acho que primeiro trimestre, segundo trimestre, acho que eu coloquei em trimestre. Eu coloquei assim, ó, primeiro trimestre de 2013, segundo trimestre de 2013, e aí fui colocando assim de 3 em 3 meses, né? Já que era um trabalho que ia demandar um total de 4 anos. Mas como vocês têm menos de um ano, então eu acho que de mês em mês fica bom. Eu acho que vai ficar bom. Igual eu coloquei aqui, ó. A gente está em março, né? Coloca assim. De março até dezembro, eu acho que é suficiente. Coloca desse jeito aí. Março, abril, junho, maio, junho, julho. Vai ficar legal. Acho que vai ficar legal nesse espaçamento aí. Se ficar grande, pessoal, vocês podem, olha aqui, vou ensinar uma coisa para vocês aqui, ó. Vocês podem virar essa página aqui, ó. Vocês podem colocar essa página, exclusivamente a página do cronograma, deitada. Para quê? Vou mostrar para vocês. Vem aqui em Layout. Acho que não precisa selecionar, não, mas deixa eu ver aqui. Vem em Layout, ó, orientação aqui, ó. Vendo aqui? Retrato e paisagem. Se eu colocar aqui, ele vai mudar do documento inteiro, eu acho. Quer ver? Mudou do documento inteiro. Então, eu vou voltar. Então, olha só. Cliquei aqui. Vou vir aqui, ó. Aqui está o layout. Configurar a página. Vou clicar nessa setinha aqui, ó. Configurar a página. Beleza? Cliquei aqui. E aí ele vai abrir, ó. Retrato é o jeito que está, ou paisagem, que é para ficar deitado. Aplicar a documento inteiro deste ponto em diante. Beleza, show. Aqui está vou só dar um enter aqui, ó. Vou dar um enter aqui. Vou jogar lá para baixo.
Beleza. Olha o demônio. O que você está fazendo? Aqui, ó. Vou escrever aqui, então. 6, cronograma. Beleza. Posso tirar aqui. E aí, aqui eu tenho a minha página deitada. Aí eu posso aumentar, ó. Posso aumentar o tamanho dessa tabela, entendeu? Vou vir aqui no layout e ajustar aqui autoajuste de janela. Aí ele distribuiu melhor. Aí eu posso escrever mais coisas aqui de forma mais detalhada, tá vendo? Ficou um pouco melhor apresentado, né? Principalmente se eu for escrever ali nas atividades, se eu tiver mais meses, se eu tiver mais colunas, mais escrita, aí fica mais legal nesse ponto aqui. Mas não é necessário nesse caso aqui, eu vou remover, porque do jeito que eu fiz aqui, não precisa. Então eu vou voltar para aquele jeito original, ok? Mas vocês podem fazer isso. É só vir, vou mostrar novamente. Clica aqui na página, vai em layout, aqui vai estar margem, orientação, tamanho, coluna, clico aqui na setinha, para ter um pouquinho mais de opções. Opa, perdão, aqui. E aí eu coloco aqui, retrato ou paisagem, e aplico no documento inteiro, ou desse ponto em diante. Ok? Vou colocar no documento, vou voltar para a formatação original. Retrato, e vou aplicar no documento inteiro. Ok. Beleza. Voltei para a minha formatação original. Deixa eu só puxar ela para cima aqui. Tranquilo? O outro estava mais bonito, né? Mas assim tá bom. Tá bom também. Deixa eu só salvar aqui. Mais alguma dúvida ou não? Tranquilo? Beleza. Aqui a gente finaliza os elementos textuais, né? Os elementos que realmente fazem parte do corpo do meu projeto. Agora vem os elementos pós-textuais, pós-corpo, que são algumas partes complementares. Tá? O primeiro deles, que sempre vai ter, tanto no projeto quanto em qualquer trabalho acadêmico, científico, é o tópico de referências, ou referencial teórico, ou referências bibliográficas. Eu prefiro a terminologia referências bibliográficas. Okay? Então, é um conjunto padronizado de elementos descritivos que permitem a identificação daquelas fontes de trabalhos que a gente utilizou, que a gente citou durante o corpo do nosso texto. Então, citei lá um trabalho de Alves e Silva, de 2018. Beleza, aqui embaixo tem que ter esse trabalho referenciado, né? A referência desse trabalho, com o nome dos autores, com o nome do trabalho, o nome da revista, o volume, as páginas e o ano da publicação daquele trabalho. Ok? Deve conter todos os trabalhos que a gente consultou e citou no texto. Então, essa é a regra. Eu tenho que ter consultado e citado. Se eu só consultei e não citei durante o meu texto, não citei lá Alves e colaboradores 2020, ou segundo Silva e Maia 2015, tal. Se eu citei lá no texto, eu tenho que referenciar aqui embaixo. Se eu apenas consultei, mas não citei, não precisa. Tá? Então, se tem 20 trabalhos citados, eu tenho que ter 20 referências lá embaixo. As referências devem seguir as normas da ABNT. Posso fazer de forma manual essa referenciação também, ou utilizando o software. Vou mostrar para vocês, vamos ter uma aula também, provavelmente na aula que vem, junto com a aula de citação, vou mostrar para vocês como é que faz a referenciação básica, né, dos principais tipos de trabalho que a gente pode referenciar. Podemos fazer de forma manual, tem alguns softwares que fazem de forma automática. Eu conheço pouco desses softwares porque eu sempre fiz de forma manual, eu gosto de fazer de forma manual, tá?
mas eu vou citar aí no chat, ó, o próprio Office, ele tem uma ferramenta que faz essa referenciação automática e tem um software que eu até cheguei a utilizar que chama Mendel, é esse nome aí. Mas só se vocês jogarem aí no Google também, programa referência bibliográfica automática, vocês vão achar uma lista aí de melhores programas para fazer, ok? Eu já utilizei o Mendel, mas eu gosto de fazer manualmente, eu vou ensinar vocês a fazer manualmente, caso vocês queiram fazer automaticamente, de forma automática, tudo bem. Esse software de forma automática, o que eles fazem? Você faz o download dos trabalhos, coloca numa pasta, e aí eles automaticamente reconhecem, né? Você coloca lá para eles reconhecerem essa pasta, e aí, baseado no conteúdo daqueles artigos em PDF, por exemplo, que você seleciona naquela pasta, ele já gera para você automaticamente a referência dentro daquele padrão que você quer. Então, você, inclusive, consegue selecionar lá o padrão que você quer. Padrão ABNT. Aí ele já vai colocar automaticamente no padrão ABNT. Alguns deles já colocam no seu texto, outros é só você copiar e colar no seu trabalho. Ok? Eu vou mostrar para vocês, provavelmente, na aula que vem, como fazer manualmente. Mas a escolha é sua. Beleza? Vamos voltar lá para o trabalho. Vou voltar aqui. Então, aqui depois do cronograma, ó, só para a gente ver aqui no sumário. No sumário, eu já coloquei as referências bibliográficas. Vocês estão... Guilherme, Pois não. eu de novo. Não, pode perguntar. Quanto mais pergunta, melhor, tá? Teve uma vez, eu não lembro, mas eu não sei se eu escutei isso mesmo, o que era. Tá. Mas, tipo assim, tipo assim, você vai falar, citar uma coisa lá de uma literatura, enfim. Aí, até tantas linhas, você pode, tipo assim, meio que deixar sem citar, aí depois de certa linha, depois de tantas linhas lá daquele parágrafo, daquele texto, você já tem que fazer citação mesmo. Tem uma coisa assim, ou eu tô viajando aqui? Entendi. Não, entendi. O que você está... não, você não está viajando, não. Tem algo assim, realmente. A gente tem tipos de citações diferentes. A gente tem uma citação direta. Opa, deixa eu mutar aqui, que eu acho que está tendo alguma interferência. Pedro, vou te mutar aqui. Se você quiser perguntar, você volta a perguntar, tá? Mas só até eu explicar só explicar essa parte aqui. Então, tem a referência que é direta, que você o quê? Você vai copiar e colar um trecho de um trabalho no seu trabalho. Isso é a referência direta. Essa citação direta, perdão. Tem aquela citação indireta, que você, indiretamente, você vai extrair um conhecimento, um conteúdo de um trabalho e colocar no seu texto com as suas palavras. A citação direta, a gente vai utilizar em poucas situações, tá? E aí, dentro dessa citação direta, realmente tem essa diferença, ou um pouquinho de diferença. Se até 3 linhas, você faz de uma forma, a mais de 3 linhas, você faz de outra forma. Isso eu vou mostrar para vocês na aula que vem, essas diferenças, tá? Mas eu já adianto que a citação direta, que é quando a gente copia e cola exatamente como o autor falou, a gente utiliza em poucas situações, a gente evita utilizar isso, porque senão o nosso trabalho ele vira simplesmente um recorte de outros trabalhos, não tem nada original, né? Vou ficar copiando e colando trechos? Pá, não. Então, 99% das citações que a gente faz é do tipo indireta, que eu li o trabalho, eu vi uma parte lá interessante, e aí eu vou transferir aquela informação, aquele conhecimento daquele trabalho com as minhas palavras no meu texto. Mas mesmo assim, eu ainda terei que colocar lá de onde que eu tirei, ok? Mas mais detalhes disso a gente vai ver na próxima aula, pode ficar tranquilo quanto a isso. Nós vamos poder escolher... Beleza, Alice, nós vamos poder escolher o orientador? Com certeza, inclusive você já tem que estar pensando nisso, tanto na área, quanto no seu orientador e no objeto da sua pesquisa, né? No final da aula, eu vou passar o nosso checklist lá para ver
Onde é que a gente está, onde que a gente precisa, o que a gente precisa fazer. Ô, Guilherme, deixa eu te fazer uma pergunta. E Claro. se caso a gente tiver o orientador da faculdade e tiver um outro orientador de fora da faculdade? Boa pergunta. Aí você coloca o seu o supervisor, né, de campo, o orientador de campo, vamos dizer assim, como co-orientador. Vou te mostrar aqui em cima. Inclusive, no nosso trabalho aqui, tem uma parte para ele, ó. Aqui na folha de rosto, aqui, ó. Vendo aqui? Orientador e o co-orientador. Eu não sei como é que funciona exatamente na agronomia para o TCC, para o trabalho em si. Eu imagino que o orientador do TCC seja sempre o professor da disciplina TCC, tá? Não tenho certeza quanto a isso, eu vou verificar isso. Mas, independente, se for, ó, vamos supor que o Vinícius é o professor da disciplina de TCC, então ele vai ser o seu orientador, sempre, por convenção. Mas você tem um agrônomo, algum profissional lá no campo, que é ele que te ajudou mesmo no dia a dia, você fez experimento com ele e tal, você coloca ele como seu co-orientador. E aí, co-orientador pode, inclusive, ter mais de um, né? Você pode ter 2, 3, às vezes. Ok? Entendi, então. Beleza. Ó, se a gente for ver aqui no meu sumário, pessoal, tem aqui referências bibliográficas. E aí, já adiantando o próximo tópico que a gente vê, ó, a gente só coloca esse número, essa numeração aqui na frente, ó, para os elementos textuais, que é o corpo do meu trabalho. Referência bibliográfica é um elemento pós-textual, não faz parte do corpo, né? Da alma e do corpo do nosso trabalho. Então, ela não recebe essa numeração aqui. Beleza? Ela não recebe essa numeração. E aí eu vou colocar ela lá embaixo. Vou colocar aqui a metodologia, cronograma. Beleza, vou dar um Enter aqui. Vou colocar aqui em outra página, sem numeração. Ela não precisa de numeração. Referências bibliográficas. Referências bibliográficas. Vai ter outras formatações aqui, mas depois a gente vê isso. Normalmente essa referência aqui ela vai ser centralizada, tá? Mas depois a gente vê isso. E aqui eu vou colocar as referências, as minhas referências. Então, vou colocar um exemplo aqui fictício, tá? Vou colocar o meu nome aqui. Meu nome é Guilherme Guerra Alves, porque vocês citaram um trabalho meu. De autor único, por exemplo. A gente vai ver isso na aula que vem, só para exemplo. Meu nome é Guilherme Guerra Alves. Então, normalmente a gente faz aqui assim, ó. Alves, que é o meu último nome, Guilherme Guerra, né? GG. Beleza, esse aí é o meu nome, eu sou autor único. Sei lá. Botulismo em aves domésticas. Esse é o nome do trabalho que eu citei, que você citou, né? Meu trabalho que você citou, relato de caso. Beleza. A revista. Aí eu coloco agora a revista. Isso tudo a gente vai aprender direitinho depois, tá? Ciência Rural de Santa Maria. Ok, esse é o nome da revista. E normalmente a gente dá um destaque, que pode ser em negrito, ou pode ser em itálico, dependendo da formatação. Vou colocar aqui em negrito. E aí o volume da revista, volume 1, o número 2. Isso tudo aqui é fácil de achar, tá, pessoal? Página, vamos supor que estava na página 50 a 56. E o ano? Beleza, o ano foi o trabalho de 2011. Beleza, tá aí a nossa referência de um trabalho que a gente citou. Em algum momento lá no texto, eu citei esse trabalho lá, colocando Alves 2011, ou de acordo com Alves 2011, e assim por diante. Boa noite, Fabrício. Beleza. Tranquilo. Tranquilo? Mas essas referências aqui só para exemplo mesmo. Depois a gente vai ter um momento que eu vou mostrar a vocês como fazer direitinho. Ok? Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Outro elemento, esse aqui é um elemento pós-textual que sempre vai estar presente, ele é obrigatório. Vou mostrar aqui 2 elementos que são opcionais, que é o apêndice
E o anexo é elemento opcional, pessoal. Alguns trabalhos podem ter, outros não. Não é obrigatório. Então, o apêndice é um material adicional que acrescenta, né, ao projeto alguma informação extra, alguma informação importante extra, né, que vai ilustrar, que vai elucidar aquele nosso trabalho. Então, por exemplo, eu posso colocar num apêndice, fiz a bromatologia da cana-de-açúcar. Eu posso colocar no apêndice o protocolo que eu utilizei para realizar essa bromatologia, protocolo bonitinho, igual a gente está vendo um protocolo aí do lado. Eu não coloquei ele lá na metodologia porque ia ficar muito extenso e não é necessário, muitas vezes. Aí eu coloco ele aqui, uma informação adicional, por exemplo, daquele protocolo que eu utilizei. Posso colocar no apêndice também uma sequência de imagens que eu quero apresentar, né, e que eu não coloquei ao longo do texto, por alguma razão, achei que ia ficar muito longo, ou que fugia um pouco, né, do meu objetivo, e aí eu coloco aqui no apêndice. A regra do apêndice é uma informação adicional elaborada pelo próprio autor, eu que fiz, tá? Com o objetivo de complementar alguma informação, algum resultado, algum dado, de forma extra, uma informação extra que eu fiz. Então, é um protocolo que eu fiz, né, de original meu, são imagens que eu tirei, que eu fiz, né, fotos que eu tirei. Vamos supor que eu fiz um fluxograma da minha metodologia, né, para me ajudar a ficar mais fácil de entender. Uma sequência, assim, de meu fluxograma, meu organograma da metodologia. Posso colocar aqui no apêndice também, né? É uma informação adicional. Outro tipo de informação adicional é o anexo. Qual que é a diferença do apêndice para o anexo? O objetivo é o mesmo, tanto que eu repeti até o mesmo texto aí, ó, em cima, se vocês perceberem. É um material adicional acrescentando informações extras para aquele meu trabalho. Qual que é a diferença do apêndice para o anexo? O apêndice eu que fiz, é um material meu, um material da minha autoria. O anexo é um material de terceiros, que não foi feito por mim, eu simplesmente peguei de algum local e coloquei. Vou dar um exemplo para vocês. Lá no meu projeto envolvendo a cana-de-açúcar, eu realizei a bromatologia. Tá? Durante o meu texto, eu coloquei, por exemplo, o resultado da bromatologia. Deu tantos por cento de proteína, tantos por cento de matéria seca, deu tantos por cento de umidade, tantos por cento de frio, fibra, tantos por cento de gordura, tantos por cento de carboidrato, tantos por cento... Beleza, essa é a bromatologia. Tantos por cento de minerais, beleza, esse é o resultado, eu coloquei lá. Aí eu posso anexar no final do meu trabalho um anexo do laboratório que fez a bromatologia. Aí eu coloco tipo laudo, sabe? O resultado lá da bromatologia que o laboratório me enviou, simplesmente anexo lá, ó, igual tá aqui, ó. Igual tá aqui, é um anexo, é um documento que um documento, uma imagem, um conteúdo que outra pessoa, um laboratório, outro trabalho disponibilizou, eu simplesmente copiei e colei aqui para adicionar alguma informação extra. Tem quantidade mínima de página para o projeto ou para o trabalho? Para o projeto, não tem quantidade mínimas, nem não pode ser muito grande, tá? E o que rege a quantidade de páginas é mais o bom senso. É mais o bom senso. O trabalho ele tem que estar bem fundamentado, né? A revisão ela tem que estar bem fundamentada, ele tem que ter todas essas sessões obrigatórias, né? Acaba que, olha só no meu esqueleto aqui, ó, sem preencher nada, já deu o quê? 10 páginas, de capa até referências bibliográficas. Só o esqueleto, né? À medida que eu for preenchendo, com texto, com imagens, com informações, aí ele vai ganhando corpo. Então, é mais pelo bom senso. Ok? De nada, de nada. Entender a diferença de apêndice e de anexo? Compreender essa diferença? Vou colocar aqui no nosso trabalho, embora não seja obrigatório, vou colocar aqui só para a gente ter uma noção.
Lembrar que apêndice e anexo não são seções textuais, é pós-textual, né? São elementos pós-textuais, então não tem numeração. Apêndice, vou colocar aqui apêndice A, anexo A, no meu índice aqui, no meu sumário. Ô, Guilherme, deixa eu fazer uma outra pergunta. Pode fazer. Eu não vi você colocando nesse aí que a gente está montando, agradecimentos ou dedicatória. A gente coloca ele no começo, antes da introdução, ou no final do projeto? Então, Lucas, agradecimento, dedicatória, a gente coloca no trabalho concluído, né? Então, você vai colocar agradecimento, dedicatória no seu trabalho de TCC, lá no final. Como é que a gente está fazendo só o projeto, aí não tem essas sessões. No projeto não tem dedicatória e agradecimentos. No trabalho, após a conclusão do seu projeto, né? Aí sim vai ter lá. Aí eu vou, quando chegar o momento, eu vou mostrar para vocês onde que fica. Mas fica ali no início. Vai depender um pouco da formatação, mas ele pode ficar até antes do sumário, como um elemento pré-textual, antes do corpo do nosso trabalho. Ok? Mas no projeto não tem. Entendi. Entendeu? A gente vai agradecer e vai dedicar quando tá tudo pronto, né? Quando o trabalho foi feito. Aqui a gente está planejando, né? Então a gente não vai agradecer nesse momento ainda. Não vamos dedicar nesse momento ainda. Ok? Vou lá para baixo para adicionar o nosso apêndice e o nosso anexo. Aqui está a referência, vou dar um enterzão aqui. Lembrando que isso aqui ou são adicionais, né? Apêndice A. Tá? E aqui o anexo A. E eu posso colocar o nome aqui, né? Apêndice A. Deixa eu pensar. Fluxograma da metodologia. Vou fazer um desenho aqui mostrando assim com umas setinhas. Primeiro eu fiz isso, depois eu fiz aquilo, depois eu fiz aquele outro. Um desenhozinho que vai ajudar a gente a mostrar para as outras pessoas e se guiar em qual ponto que a gente está. E o anexo A, vou colocar aqui anexo A. O anexo A não é nosso, né? Então, vou colocar aqui o protocolo laboratorial de realização de bromatologia. Pedi lá o protocolo do laboratório que foi realizar para mim, que vai realizar esse procedimento, só para eu colocar no nosso trabalho aqui. Então, é algo que um terceiro me forneceu. O laboratório me forneceu esse protocolo, não é de minha autoria. Aí eu coloco ele aqui. Ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Todos esses itens aí no esqueleto que você fez deve conter no projeto TCC, né? A maioria, vamos voltar lá para o sumário. Vamos recapitular aqui, então, já que a gente terminou todos os elementos que tem, né, que precisam, e alguns que podem estar presentes. Então, vamos recapitular aqui quais são os obrigatórios e quais não. Vamos lá pelo sumário, aliás. Então, o que é obrigatório? Capa é obrigatório, folha de rosto é obrigatório, lista de figuras. Seu projeto vai ter figura? Possivelmente. Então, lista de figura tem que ter. Seu projeto vai ter tabela? Tem tabela nele? Então, você tem que colocar a lista de tabela. Seu projeto tem quadro? Então, coloca a lista de quadro. Aí vai ser situacional. Se tiver esses elementos, você precisa colocar essas listas. O sumário também é obrigatório. Ok? O sumário também é obrigatório. Aqui no sumário, o que é obrigatório conter? Né? O que é obrigatório conter no texto, ao longo do nosso projeto também? Vou colocar de verdinho aqui tudo o que é obrigatório. Toda essa parte aqui,
é a nossa parte introdutória, que eu dividi desta forma, e eu estou sugerindo vocês dividirem dessa forma também. Agora, se vocês lembrarem da aula passada, pegarem lá o vídeo, eu mostrei para vocês que tem outras possíveis subdivisão que a gente pode colocar aqui. O tema, por exemplo, a gente pode colocar, outras variações de hipótese também, mas eu sugiro vocês colocarem isso aqui, porque eu acho que fica bom, fica bem interessante, tá? Dividir dessa forma. Então, isso é obrigatório. Tudo isso aí que eu coloquei, ó, de verdinho, vou até colocar aqui, ó, é a parte introdutória, que é obrigatório. Tá de verde é obrigatório, tá? Parte introdutória. Obrigatório. Beleza, o que é mais que é obrigatório? Vou colocar de um verde diferente. Mas continua verde, né? Revisão de literatura. Mas não mudou. Revisão de literatura é obrigatório. Material e métodos ou metodologia é obrigatório. E aí tudo que está dentro, né? Isso aqui são só exemplos de tópicos, né? Mas é obrigatório. O cronograma é obrigatório. Tem também a parte de recursos, que eu nem coloquei aqui, que não é obrigatório, né? Referências bibliográficas também é um tópico obrigatório. Apêndice A é opcional. Anexos, apêndice A não, né? Apêndices são opcionais e anexos também são opcionais. Vai depender se você tem material. Se você tem material para colocar no apêndice, se quer colocar um fluxograma que você não quis colocar ao longo do texto, você quer colocar algumas fotos, coloquei 2 fotos ao longo do texto para não ficar muito extenso. Mas eu quero colocar, mas eu tenho 30 fotos que eu acho relevantes, mas que eu não quero ficar colocando no meio do texto, do corpo do texto, para não ficar um trabalho enorme, né? Aí eu posso colocar no apêndice. Tipo lá, apêndice B, outras fotos sobre isso, aquilo. Aí eu coloco lá no apêndice. É um material meu extra que eu julgo que pode servir de alguma coisa. Ou no anexo posso pegar aí um material de terceiros, né? Um protocolo de terceiros, um laudo laboratorial, um resultado de exame, e aí eu simplesmente, colo lá, né? Copio e colo lá no meu anexo. Então, tudo isso que está de verde é obrigatório. Tudo isso aí que está de amarelo é opcional. Eu acho que até vou retirar o que é opcional. Não, vou deixar. Ok? Respondido? Bom, vamos voltar lá então para o nosso trabalho, nossa aula. Agora são tópicos bastante simples, tá? O grosso está aí, vamos dizer assim. E agora a partir daqui eu vou falar questões de formatação. Eu sei que a gente está acabando, talvez a gente não acabe hoje, mas não tem problema. O importante é que fique bem detalhado e que fique bom no vídeo também para vocês recorrerem depois a essas aulas gravadas. Então, numeração progressiva. O que é numeração progressiva? Se vocês notarem aqui, ó, vou ter que colocar lá de novo. Se vocês notarem aqui no meu sumário, ele tem uma numeração, ó. 1, 2, 2.1, 2.2. Isso é que é a numeração progressiva que eu estou falando. Então, nesses poucos slides aqui agora, eu vou explicar como é que a gente faz essa numeração progressiva e como é que a gente faz a diferenciação entre essas seções. Se vocês perceberem, ó, eu coloquei, por exemplo, tudo que está com numeração primária ou única, tudo maiúsculo. Quando eu coloquei 2.1, 2.2, 5.2, 5.10, ó, eu já coloquei apenas a inicial maiúsculo, porque eu quero que haja uma ideia de hierarquização do meu texto aqui e das minhas seções, né? E eu vou mostrar como é que se faz isso para vocês agora. Bom, então, numeração progressiva é um sistema numérico visando dar mais clareza à exposição do conteúdo,
facilita a localização das partes e as divisões, as seções do nosso projeto, além de estabelecer inter-relações entre os assuntos e tópicos abordados, o que é muito legal. Então, por exemplo, vou escrever aqui nesse próprio slide. Vamos supor que na minha revisão de literatura, eu vá falar sobre grandes culturas. Meu trabalho envolve grandes culturas, eu quero falar sobre elas. Ok? Então, como é que vai ficar isso no meu trabalho? Tem duas opções, e aí eu vou escrever de duas formas aqui, inclusive com a numeração, vocês me dizem o que vocês acham mais adequado. Tá? Vou colocar aqui, ó, 4, revisão bibliográfica. Está muito grande, vou diminuir a letra um pouquinho. Revisão bibliográfica. Aí eu posso, beleza, dentro da revisão bibliográfica eu vou falar sobre grandes culturas. Então, 4.1, uma coisa que eu coloquei aqui errado. Revisão bibliográfica. Dentro da revisão eu vou falar sobre grandes culturas. Beleza. Aí eu vou falar aqui, vou falar de... Me falem as grandes culturas aí. Milho. Vou falar de... Opa, 2. Soja, cana, café, arroz. Nossa, isso, perfeito. Vou falar aqui de soja. Vou falar de cana-de-açúcar, né? Açúcar. Qual mais falou? Arroz, né? Arroz. Qual mais? Você falou mais uma que eu não estou lembrando. Eucalipto. Café. Café. Beleza, mais um que é eucalipto, já que vocês... Não, vou colocar eucalipto, não, porque eucalipto a gente não come. Vou colocar mais um que come. Fala mais um que come. Feijão. Feijão, ótimo. Beleza. Show. Essa é uma forma... Tá vendo que eu numerei? Eu coloquei dentro da revisão e eu numerei, ficou bonitinho, ficou bem, né, divididinho, é fácil de localizar. Se eu ir lá no sumário, tá bonitinho também, aí eu só procurar no texto a seção, então eu dividi bonitinho, em vez de colocar, por exemplo, tudo dentro de grandes culturas, né, falar de milho, soja, cana-de-açúcar, arroz, feijão, tudo dentro da mesma seção. Então eu dividi e fica bem organizado, fica gostoso de ler. Mas eu vou mostrar para vocês outro tipo, um pouquinho diferente, vocês vão me falar qual que vocês preferem. Um pouquinho diferente só. Fazer outra formatação com o mesmo conteúdo. 4, revisão bibliográfica. Aí 4.1, vou falar de, né, grandes culturas. Aí já tiro, né, tudo, não coloco tudo em maiúsculo mais, coloco minúsculo, grandes culturas. Beleza. Vocês concordam? Ali ele tirou os meus espaços, né? Mas ele tirou automaticamente ali, quando eu tirei. Vocês concordam que milho, soja, cana-de-açúcar, arroz, café, tudo poderia estar dentro desse item grandes culturas? Aí o que eu poderia fazer? 4, o que é o mais... Não, vamos ver se vocês preferem assim ou não. 4.1.1 milho. 4.1.2 soja. 4.1.3 eu errei, né? Ah, não, é isso mesmo. Cana de açúcar. 4.1.4 arroz. 4.1.5 café. 4.1.6 feijão. Ok? Então, o que eu fiz aqui? Todos esses aqui, ó, vou só dar um espaço para ficar mais bonito. Tudo isso aqui, ó, todas essas culturas aqui, elas estão dentro das grandes culturas. Então, não faz sentido eu colocar aqui fora.
eu tenho que colocar ela dentro, entendeu? E aí eu numero. Tudo está dentro do tópico 4.1, que é grandes culturas. Mas eu estou falando da cultura 4.1.1 milho, ponto 2 soja, ponto 3 cana-de-açúcar. Então, fica mais bem distribuído assim, tá? Eu posso, inclusive, detalhar mais. Ó, vou colocar outro aqui, só para vocês terem uma noção. Como é que fica mais legal? Se eu colocar aqui 4.2, se não é grande cultura, é o quê? Se não é grande cultura, é o quê? Cultura anual. Beleza. Me fale aí, duas, pelo menos. Mas a 4.4 aí já é a cana-de-açúcar, já é uma cultura anual. É. Mas ela é grande cultura. Não, então não fica bem assim. O que seria diferente de grandes culturas, que não estaria nesse grupo aí? Uma outra forma de... Trigo? HF. Não, o trigo também é Trigo? cultura. Trigo é grande cultura. Culturas anuais. HF não É. necessariamente são grandes culturas. Me dá um exemplo. Não é não. Me dá um exemplo. Alface, tomate, pimentão. Eu coloco Eu acho aqui... que o café aí, ó. O café não é grande culturas, não. Eu acho que é cultura anual. Café é grande cultura, pô. Café, ué. Café é grande cultura. Então, coloco aqui, ó, beleza, grandes culturas está ali 4.1, né? Então, aqui eu vou colocar hortifruti, como é que escreve mesmo? Hortifruti. É só colocar HF. Não, aqui tem que ser completo. Então é hortifruti. Hortifruti granjeiro? Horticultura e fruticultura. Horticulturas e fruticulturas. Perfeito, ótimo. E aí eu vou delimitando mais aqui, ó, 4.2.1. Acho que pode pôr mandioca também, não. O arroz aí que Abacaxi, você colocou. Cultura anual aí tem também, depois tem um abacaxi, entendeu? Não. É abacaxi, algodão, trigo, sorgo. Abacaxi, laranja, manga, caju, banana, cacau. Aqui, né, no hortifruti. Não é isso? É nas culturas anuais aí, ó. É, hortifruti, é. Não, mas aí não estamos fazendo essa classificação. Estamos fazendo essa classificação grandes e hortifruti. Abacaxi, laranja, manga, caju, banana, cacau, mamão, abacate. Beleza, aí a gente vai fazendo a lista. Então, o que eu estou querendo mostrar? Vou até tirar uma aqui, só para dar um espaçamento melhor. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? Que a gente faz essas numerações para ela ficar mais divididinho, ficar mais organizado os nossos tópicos ao longo do texto, né? Vocês vejam que essa da direita aqui, ela está mais condizente. Essas divisões, elas estão mais condizentes. Porque, por exemplo, aqui, ó, 4.1, grandes culturas. O milho, soja, cana-de-açúcar, na verdade, eles estão dentro dessas grandes culturas. Então, eu deveria realmente numerar eles de forma que esteja explícito, ó, que todos esses itens aqui pertencem a um tipo de cultura e esses itens ali abaixo pertencem a outro tipo de cultura. E aí eu vou fazendo essas divisões com base na numeração progressiva. Beleza? É super simples, mas engrandece muito o trabalho e a organização do trabalho. Então, quais são as regras básicas? Apenas a primeira, eu até já falei, apenas os elementos textuais devem ser numerados, tá? Então, se eu voltar lá para o nosso projeto rapidamente, olha só, eu não vou numerar referências bibliográficas, eu não vou numerar apêndice, anexo, eu vou numerar só os elementos textuais, que é desde a introdução até o cronograma, ok? Beleza. O que mais? O texto pode ser dividido em seções primárias, secundárias e terciárias. O que é isso? Deixa eu voltar aqui minha anotação. Perdi? Perdi.
Ó, vamos ver, vou passar um aqui. Ó, então, quando eu coloquei lá para vocês ou introdução, isso é uma seção primária. Quando eu coloquei 1.1, que é tipo justificativa, uma seção secundária. Lá, quando a gente fez aquele exemplo das grandes culturas, as grandes culturas eu coloquei como 4.1, seção secundária. E o milho, o café, arroz eu coloquei como 4.1.1, 4.1.2, seções terciárias. Então, eu posso fazer o número de numerações que eu quiser, de acordo com o tanto que eu estou quebrando, né? O tanto que eu estou dividindo o meu trabalho. Eu acho que, assim, mais do que 3, que é o que a gente fez ali há pouco, é muito exagerado, já fica feio. Mas utilizar seção primária, por exemplo, vou colocar aqui, ó, seção primária, introdução, seção secundária, revisão, seção terciária, metodologia. E aqui, vamos pegar aqui, da revisão, seção secundária, o que seria aqui? Grandes culturas. Ok? E dentro dessas grandes culturas foi aquilo que a gente fez, ó. Milho, arroz, soja, e por aí vai, ok? Agora, mais eu já acho um pouco exagerado, utilizar seção quaternária, quinária, aí eu já acho que fica muito subdividido, às vezes com pouco conteúdo também em cada uma delas, fica muito exagerado. Mas primária, secundária e terciária fica legal. Beleza? Vamos voltar aqui um pouquinho. O número deve ser representado em algarismos arábicos, né? Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, normal. Da forma como a gente tem feito durante toda a aula. Os números que precedem os títulos devem estar alinhados à esquerda. Tranquilo também. Parece difícil aí na frase, mas é o que a gente está fazendo aqui, ó. Os números aqui ao longo de todo o nosso trabalho aqui, ele está para a esquerda. Ele está escoradinho ali na esquerda, ao longo do trabalho também. Está tudo na esquerda. Está tudo aí na nossa esquerda. Beleza, está tudo certinho. E, vamos voltar lá. Os títulos devem ser destacados de alguma forma. Então, a gente tem que destacar o título de algum jeito. Podemos utilizar negrito, itálico, letra maiúscula e de forma hierárquica. O que é isso? Mostrando que há certa hierarquia. Então, por exemplo, milho, café, cana-de-açúcar, arroz, lá, eles estavam uma hierarquia abaixo de grandes culturas. Por isso que eu coloquei as grandes culturas tudo de letra maiúscula, e aí milho, arroz, café, etc., eu coloquei com letra minúscula. Vamos voltar lá no trabalho para a gente ver isso. Então, tudo foi feito aqui. Olha só. Está tudo em negrito, né? E a gente pode utilizar esse esquema de tudo em negrito. A numeração primária, que só tem um número, né? Numeração primária que tem um número, secundária que tem 2 números, terciária 3, assim por diante. Ela está tudo em maiúsculo, né? E quando eu tenho numeração secundária, eu já coloquei ela de minúsculo, em minúsculo. Aqui também dá para a gente ver isso, eu coloquei em minúsculo. Se tivesse... mas como é que a gente poderia, então, fazer se tivesse uma numeração terciária aqui? Poderíamos fazer assim, 1.3, 1.2.1, bovinos, 5.2.2, sei lá, coelhos, camundongos. Aí a gente poderia optar por deixar em negrito ou mesmo tirar o negrito. Porque aí gera para a gente mais uma sensação de hierarquia, tá vendo? Dá para a gente ver que camundongos e bovinos são tópicos que estão inseridos dentro do tópico de animais utilizados. Ok? Podemos fazer isso. Ou podemos deixar em negrito mesmo. Não tem problema não. Tranquilo? Vou até tirar aqui que eu não gostei. Vamos lá. Finalizando. Os elementos
pré e pós-textuais, como eu falei para vocês, não devem ser numerados. E os títulos devem ter o mesmo destaque dos títulos das seções primárias, porém centralizados. O que é isso, então? Não vou numerar referências, não vou numerar apêndice, não vou numerar anexo, não vou numerar nada que não seja elemento textual. Então, vejam aqui. Tá vendo? Referências não está numerado, apêndice não está numerado, anexo não tá numerado. Porém, estão com negrito e estão em caixa alta também. O que ficou faltando aqui? Ó? Só a gente ir lá para o texto. O que a gente fez de errado? O que faltou a gente fazer aqui? O que faltou a gente fazer lá no nosso texto? Ó? Referências. Como é elemento pós-textual, a gente vai centralizar. Centralizou, pronto, acabou. Aqui, apêndice A, mesma coisa. Centralizou. Estão vendo como é que centraliza? Vou mostrar aqui. Ó. Seleciona tudo, clica aqui. Nesse botãozinho aqui ou aperta Ctrl E. Mas esse botãozinho aqui centralizou. Centralizei. Beleza. Acabou minha formatação. Em relação à numeração do nosso trabalho aqui, a formatação está pronta. Está pronta. Ok? E aqui está a numeração, né, que eu já mostrei para vocês. Então, assim, até aqui, o resto aqui eu acho exagero, tá? Eu acho que não fica bonito, mas é uma opinião minha, pessoal minha. Vocês podem utilizar porque está dentro da regra. Mas eu acho mais melhor de bom quando a gente utiliza até terciário. Mais que isso é um exagero. Mas podem utilizar. Tranquilo, aqui só um exemplo de numeração, né? Que a gente já dei exemplos aí ao longo de toda a aula. Introdução. Ó, vejam, número 1, tudo em caixa alta. 2, objetivo. Número 2, tudo em caixa alta. Ó, já coloquei a numeração secundária, né? 2.1, que é o objetivo geral. Já tirei da caixa alta. Coloquei em letra minúscula. 2.2, específicos, mesma coisa. 3, revisão de literatura. Dentro da revisão de literatura, 3.1, grandes culturas. Dentro das grandes culturas, ó, ainda coloquei 3.1.1, arroz, 3.1.2, café, 3.1.3, cana, milho, soja, e assim por diante. Né? Beleza, falei do que eu queria falar na revisão. 4, material e métodos. Volto, tudo caixa alta. 5, cronograma. Referências sem numeração, porque é elemento pós-textual e centralizado. Apêndice 1 ou apêndice A também sem numeração, centralizado. Apêndice 2, mesma coisa. Anexo sem numeração, centralizado. Anexo 2, 3, mesma coisa. Ok? Beleza? Alguma dúvida? Eu acho que tá bom por hoje, né? Alguma dúvida aqui? Bom, já passou 10 minutos. Já passou, tá, chega, né? Menos de hora. Por enquanto, não. Beleza. Tem que fazer. A dúvida só vai acontecer quando vocês começarem, fizerem. Então, olha aqui, só para vocês lembrarem o checklist, hein? Então, organização das duplas dos trios, já pensa. Estudo e escolha do tipo de TCC, já tem que estar pensado também. A área. O orientador e os co-orientadores já tem que estar em vista também. Escolha do objeto de estudo, né? O que vocês vão estudar e a área e o tipo de TCC. Escolha um projeto experimental. E aí já começa a estudo e escrita do projeto. Isso aqui a gente já tem feito aí há 2 aulas, né? Que é montar a estrutura e o esqueleto. Vai colocar essa aula no portal, não vai, Guilherme? Vou colocar lá. Vou colocar sim. Beleza? Beleza. Esse checklist vai estar lá para vocês verificarem a quantas anda o seu desenvolvimento. Daqui a pouco eu vou colocar esse checklist, vou pedir para vocês trazerem para mim também essas partes feitas. Beleza? Pessoal, valeu pela presença, pela participação. Ok, Guilherme. Boa noite, então. Fique com Deus. Boa noite para vocês. Se tiverem mais dúvidas, podem me mandar. Se não tiverem, a gente se vê na próxima semana. Beleza? Alô. Valeu, um abraço. Guilherme, até mais.
Valeu, valeu, valeu.